Vamos à sexta servidão, e aí eu vou querer a participação de vocês um pouco nesta sexta servidão. Os filhos de Israel voltaram a errar, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Juízes capítulo 13, versículo 1. E estes os oprimiram por 40 anos. Porém, Deus levantou um homem da tribo de Dan, chamado Sansão. Lembrando que a tribo de Dan, ela fazia fronteira com os filisteus. Então, às vezes, o domínio não era a opressão, melhor dizendo, não era a todas as tribos de Israel, mas a uma ou duas tribos específicas. Essa parece ter sido uma opressão dos filisteus sobre a tribo de Dan. Então, Deus levanta os juízes da tribo de Dan, que é Sansão. Ao que parece, começou a julgar a Israel na metade da opressão dos filisteus, conforme Juízes, capítulo 15, versículo 20. Sansão foi enganado por uma mulher chamada Dalila, e este acabou por revelar o sinal que ele tinha desde nascença, cabelos longos, e assim enfraqueceu, porque o Senhor retirou-se dele. Então Sansão, ele havia sido dedicado a Deus, e ele fazia parte de uma classe especial em Israel, tá bom? Que eram os nazireus, tá ok? Então, os nazireus eram pessoas que eles faziam um pacto com Deus, não bebiam nenhuma bebida forte, não podiam se aproximar de morto, e também, no caso, Sansão, por ser nazireu, ele não cortava os seus cabelos, tá bom? E ele, infelizmente, acabou por, depois de uma pressão daquela mulher, sendo ela usada pelos filisteus, ele contou o seu segredo. E quando ele conta o segredo, nós falamos o seguinte, ele acabou aceitando a quebra do pacto entre Deus, tá ok? E Sansão, aquilo que os seus pais haviam feito, dedicado a ele como nazireu. Uma nota também sobre a questão do nazireado. Nazireu significa separado ou santificado. Algumas pessoas questionam se Jesus era um nazireu. Então, veja, não confunda o termo separado, tá bom? Como uma função especial que alguém tenha. Por exemplo, Josué, ele não era nazireu, mas ele era um homem separado para Deus. O voto de nazireado era algo especial. É claro que Jesus, ele era separado para Deus. Mas será que ele tinha o voto de nazireu? Não, porque Jesus, ele bebeu vinho, ele se aproximou de morto, tá ok? E o nazireu, ele não podia fazer isso. Prosseguindo, e assim os filisteus o capturaram e lhe arrancaram os olhos, tá bom? Essa não vai ser uma prática muito incomum, não, tá bom? Muitos povos, nós vamos ver mais à frente no período dos reis, tá bom? Principalmente nos dias que vai ter a troca de juízes para rei, que vão ter povos oprimindo as tribos, principalmente aquelas que viviam da além do Jordão, e o que eles faziam? Eles arrancavam o olho direito, tá bom? Do israelita. Por quê? Porque diz a história que o olho direito, ele era usado para eles poderem, vamos dizer, visualizar o inimigo na guerra. Por isso o escudo, ele vinha aquele círculo, ele tinha uma saliência, tá ok? Para que o israelita, olhando quando o inimigo está vindo, ele ficava com o escudo na frente e só o olho ali naquela parte para poder ver o inimigo. Então o que eles faziam era arrancar o olho direito e não utilizava a pessoa para a guerra, né? Tá bom? Ou seja, o povo ficava mais frágil. E aqui, no caso de Sansão, eles arrancaram os olhos de Sansão, e agora aquele que era o juiz, que o Espírito de Deus o tomava e ele julgava Israel, protegendo Israel e lutando contra muitos filisteus, tá ok? Agora ele se torna uma presa fácil, já que ele não consegue mais lutar. Eu comento, não era simplesmente o cabelo de Sansão que lhe dava força. A sua força vinha de Deus. Porém, o cabelo era o sinal da aliança que seus pais haviam feito. E quando Sansão estava preso, este começou a crescer novamente. Tá bom? Então os filisteus esqueceram e o seu cabelo começou a crescer.
E quando os filisteus quiseram rir-se dele, traz o preso, né? Agora para nós irmos, esse buscou ao Senhor. E aí o que Deus vai fazer? Deus vai novamente dar força a Sansão e ele derruba a casa, matando muitos filisteus e também a si próprio, tá ok? E depois de Sansão, Eli julgou a Israel por 40 anos.